Eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. Se você gosta de uma boa história, se prepare, porque no programa de hoje eu vou ouvir histórias maravilhosas da cultura popular. E para falar sobre essas histórias, eu tenho aqui um convidado muito especial, meu querido colega Nerivaldo Araújo. Oi, Nery, tudo bem? Oi, André, tudo bom? Que prazer te receber aqui, viu? Prazer também estar contigo aqui. Já estava aguardando, né, chegar aqui para a gente conversar. É um prazer muito grande. Pois é, esse tema é fantástico, sobre histórias e histórias populares. Eu lembro que Mia Couto, por exemplo, disse que nós somos feitos de histórias, como somos feitos também de células. Então, as histórias elas estão muito arraigadas à nossa essência enquanto pessoas, enquanto seres humanos que se relacionam socialmente, né? Isso. E eu me vejo muito construído por essas histórias, né? A minha vida toda ela é permeada de histórias contadas por minhas avós, por minhas tias, e isso construiu o que hoje eu sou, né? É muito importante. Tanto que hoje eu me vejo no meio dessas histórias, fazendo parte como personagem, como não somente um ouvinte, mas uma pessoa que também vivenciou essas histórias, né? Pois é, porque além de contar maravilhosas histórias, resgatando essas histórias, você também pesquisa. E eu queria saber como é que começou esse interesse pela pesquisa em histórias da oralidade, narrativas orais e também nas narrativas orais ribeirinhas. Né? Isso, é. Então, foi um casamento perfeito. Na verdade, eu sou um profissional, um pesquisador totalmente realizado, né? Porque eu posso trabalhar, eu posso viver aquilo, né, que faz parte do meu cotidiano, da minha história. Desde pequeno, eu vivia numa comunidade e dentro dessa comunidade a oralidade ela era muito forte, né? Tem uns anos atrás isso, mas a gente tem vivências de manifestações da cultura popular, como autos dramáticos, que eles chamavam na época de dramas, ternos de cigano, ternos de rei, os próprios dramas que se fazia nos pátios da igreja. E a gente remonta um pouco de Gil Vicente, né, e da influência da colonização que a gente tem, que acaba chegando, né, depois disso. Então eu vivenciei tudo isso. Ouvia muito na roça, na fazenda das minhas avós, e no colo das minhas avós. Era aqui na Bahia? Era aqui na Bahia, em Piritiba. Piritiba. Lá onde Raul Seixas canta aquela música. Plantei um sítio no sertão de Piritiba. Você teve nesse sítio? Esse sítio é um sítio, digamos que é um sítio criado, né? É um sítio, ele representa todos os sítios de Piritiba, né? Então, lá em Piritiba, especificamente num povoado do município de Piritiba, por nome Areia Branca, que há vários povoados de nome Areia Branca nessa Bahia, né, no Brasil, mas o nosso tem a minha importância, né, a Areia Branca de Piritiba. Então lá nós, na roça, eu ouvia muito as histórias, né, da oralidade, e isso sempre me encantou e fazia parte também, porque uma das minhas avós, ela era, digamos que a dona do drama, a dona daquela prática do teatro. Sim. Então eu tinha uma certa influência familiar e mesmo pequeno, com 6, 7 anos, sempre tinha um papelzinho, alguma coisa para eu participar ali, porque geralmente o drama era feito com adultos, até porque a temática, muitas vezes, era uma temática forte, de cunho moralizante forte, né? E aí eu ficava ali, mas tinha algumas apresentações em música, ou uma coisa mais alegórica, e eu e uma amiga que era também neta de uma outra dona do drama, né, que hoje a gente pode dizer que eram as diretoras, e aí a gente participava. Então, para mim, é assim, hoje, ser um pesquisador das poéticas orais, das narrativas orais, é uma realização profissional e, antes de tudo, uma realização pessoal.
né? É um resgate à memória cultural, mas também à memória afetiva. Que eu me lembro também que minha avó me contava muitas histórias. Eu que morei durante muitos anos em Castro Alves, no interior da Bahia. Aliás, um beijo aí pro pessoal de Castro Alves. Eu sempre ouvi muitas histórias, tanto de minha avó quanto das pessoas que moravam por lá, naquela época. E sempre que eu ouço alguma dessas histórias, o coração bate de novo, né? Assim, é você reviver, né, um passado, é você sentir o afago da avó, né, ao fazer cafuné na sua cabeça, é você sentir o cheiro, o barulho da debulha do milho ali, enquanto a gente estava debulhando o milho, aquela lua bonita na frente, né, no terreiro da casa, e você ouvindo aquelas histórias contadas pelas avós da gente. Então, assim, é emocionante, é revigorante. E puxando um fio da pergunta que você me fez, quando me tornei um pesquisador, né, de mestrado e doutorado, foi na região de Xique-Xique, né, nas margens do Velho Chico, lá, e eu tive a oportunidade de conhecer uma localidade chamada Mucambo dos Ventos, que fica no município de Barra, mas é certamente na divisa com Xique-Xique, e você tem acesso pelo Rio São Francisco. E eu soube, havia uma visita dos alunos, e eu vou para conhecer o Rio, para conhecer esse lugar, Mucambo dos Ventos, tão encantador, que diziam que ficava sobre umas dunas, e que essas dunas eram moventes porque a areia sempre se movimenta, e essas casas elas eram transferidas porque ninguém consegue lutar contra as areias, né? Essas areias. E aí eu fui lá, eu me encantei porque eu tive contato com os narradores, né, com as narradoras, inclusive narradores não somente senhoras mais velhas ou senhores mais velhos. As crianças também, elas integravam muito bem essa comunidade narrativa porque elas conheciam essas histórias, elas conheciam esses personagens, elas sabiam das atitudes e das ações dessas personagens. Então, eu digo, aqui nasce a minha pesquisa. Então eu quero pesquisar sobre essas histórias, essas narrativas orais que permeiam esse imaginário aqui da região do Mucambo dos Ventos, e o que elas trazem de reflexões sobre a história, sobre a moral, a conduta, os dogmas religiosos, a formação mesmo dessa comunidade, né, dessas pessoas. E isso, assim nasceu esse meu projeto de mestrado, e sigo dentro desse campo, dessa área, me realizando, tanto profissionalmente como pessoalmente, porque eu posso, nesse momento, reviver também esses meus momentos de outrora, né? Foi muito interessante. E você, e também as pessoas, os ribeirinhos, vocês falam do Rio São Francisco, a partir de uma certa personificação, porque ele não é apenas um Rio São Francisco, ele é o velho Chico. O velho Chico, né? E você me trouxe assim o que eu precisava para falar sobre isso, né? Essa sua pergunta, essa sua fala aqui, porque o Rio São Francisco, para mim e para aquelas pessoas, ele não é um espaço, ele não é um curso d'água. Ele é uma personagem muito importante, né? Ele tem sentimentos, ele tem algumas características desses seres encantados, né? Que fazem parte desse imaginário, né? Que a gente chama das encantarias. E ele é nomeado pelo velho. Velho Chico, esse velho que é sabedoria, esse velho que detém esse conhecimento que nos forma, né, que nos torna o que nós somos hoje, né, e a oralidade é muito importante dentro desse cunho informativo, a gente sabe disso, e ele é muito respeitado, esse velho Chico é muito respeitado, e há histórias, por exemplo, quando você vai adentrar nas águas do velho, você não pode de modo brusco, né? Você chegar lá e entrar na água, porque o rio, o velho, ele dorme também. Assim como nós, segundo os narradores, o velho dorme. E é preciso que você chegue de mansinho, você acorde o velho Chico, você peça licença, né? Lá para as horas, você chega no rio, ele está parado, porque ele está dormindo. E se você não o acorda de modo manso, de forma
tranquila, ele pode se revoltar e suas águas vão ficar revoltas e você pode ser prejudicado, porque se você pegar uma canoa para você ir pescar, quando você o acorda bruscamente, ele pode virar a sua canoa e... Né? Então, o velho, além disso, ele tem toda a sabedoria, todos os conhecimentos ali que a gente precisa saber para conviver com ele, para que nós permaneçamos ali, naquele ambiente, de forma saudável, porque ele também sofre, como a gente diz, ele sofre essas intempéries, essas digamos que maldades, né, que os homens fazem com o próprio velho Chico e com o seu entorno, né? Com o desmatamento, o assoreamento. Então tem toda uma confluência desses fatores que constroem esse velho e que acabam fazendo com que nós tenhamos que olhar com mais respeito e tenhamos que nos posicionar muitas vezes de forma respeitosa e até como um parceiro nessa luta para que esse velho não morra, porque se esse velho se for, a gente se vai. Porque não é somente uma água que vai deixar de correr num curso, mas imagine o quanto de sabedoria, o quanto de história que vai morrer, que vai deixar de existir ali com o velho. Né? E aí há também o aspecto moralizante, né, Nery? Porque essa deferência que se faz ao velho Chico, o respeito que se tem com relação a ele, é o mesmo respeito que a gente tem com as pessoas mais idosas, né, que temos por perto. Então há uma transferência aí que une o ordinário, no sentido daquilo que é do dia a dia, do cotidiano, ao extraordinário que compõe essas histórias. São seres encantados, né? São seres fantásticos que permeiam esse imaginário, que assim, o cunho de veracidade, o testemunho é muito marcante. Você, ao conversar com algum morador, algum desses integrantes dessa comunidade, às vezes eu dizia assim: você já viu o Nego d'Água? Oxe, já vi o Nego d'Água. E você, André, você já viu o Nego d'Água? Você conhece o Nego d'Água? Olha, eu conheço a história do Nego d'Água, não sei se é a mesma. Sim. Né? Que era a história de um senhor que habitava o rio e que tinha mãos e pés como se fossem nadadeiras, né? E ele derrubava canoas. Então, por isso que muitos ribeirinhos, antes de fazerem suas pescarias, jogam um pouco de cachaça no mar, no rio. Não sei se é essa a história, mas... Olha, ele deve ser o pai ou o avô do Nego d'Água que eu conheço. Então, assim, o Nego d'Água é um ser fantástico, né? Um ser encantado que vive nessas águas. Eu vou falar do Nego d'Água que vive lá no Velho Chico, no Rio. Mas a gente tem esse Nego d'Água também que habita esse imaginário brasileiro e até em outras comunidades, em outros países também, assim como a Mãe d'Água. Mas olha, o Nego d'Água, ele é desse tamanho assim, pretinho, da cabeça careca, né? Sim. As mãos têm até os dedos pegados, como eles me contavam. Então, aqueles dedos pegados, tipo nadadeira de peixe mesmo. E ele é um ser que merece respeito, que precisa ser respeitado, até porque ele está ali nas águas do rio e você tem que tomar pauta com ele. Esse tomar pauta é fazer amizade, é estar de bem. E para tomar pauta, você precisa levar uma cachaçinha quando você for pescar, levar um pedacinho de fumo, assim como outros seres também encantados, Sim. como a gente tem nas matas aquela... curupira, né? Que você tem que também fazer isso. Então você tem que ter cuidado em sempre agradar, porque são encantarias, são encantados, são seres que têm os seus poderes, né? E que atuam sobre nós, sobre a nossa comunidade. E você tem que tomar pauta e ter cuidado, porque se você não fizer essa amizade, ele vai afugentar os peixes, ele vai embamburrar as águas, quer dizer, ele vai sujar aquelas águas, ele vai cortar as redes, né, dos pescadores, e aí os pescadores não vão ter o êxito na pescaria, além de que ele pode revirar a sua canoa, ele pode virar, né, a canoa, você pode cair no rio. Então é um ser que precisa ser respeitado.
Uma outra coisa que você também precisa é não ser uma pessoa de má índole, você não pode xingar também, você não pode fazer... criar nomes que a gente vê aí, nomes feios, né? Que os pais... não, você não pode xingar, você não pode dizer tais nomes. Porque o Nego d'Água, ele é uma pessoa que vigia a nossa conduta, é um ser que tem uma certa onisciência e que vê o que nós estamos fazendo. Então a gente precisa ter uma conduta adequada para que a gente não sofra, digamos que, essas consequências, né, dos nossos atos. E olha, o Nego d'Água, ele também é um ser que ele gosta de namorar, ele se encanta com determinadas mulheres. Segundo depoimentos de alguns interlocutores meus lá do Mocambo dos Ventos, olhe, aqui, palavras dele, aqui em Xique-Xique, meu filho, teve até uma moça que teve que ir embora daqui do Mocambo dos Ventos e foi embora lá para a cidade de Xique-Xique porque o Nego d'Água começou a perseguir ela. Olha, ela não podia entrar no rio para lavar os pratos, para lavar roupa, para tomar banho, que ele passava a mão nela, né, e queria puxar ela para levar para morar com ele, porque ele estava encantado. Era uma moça bonitona, uma moça linda, não era uma moça feia assim que nem eu não, cabelo ruim, preta, era uma moça branca, do cabelão bom na cintura. Olha só. E aí ela teve que ir embora e foi embora daqui. Agora, André, eu aproveito para colocar o cunho, né, de ideologias que nós temos nessas narrativas, inclusive o meu trabalho de mestrado, aí eu entro com uma análise sobre essas questões, e aí você sabe que tem uma ideologia do desmerecimento do negro, né? do fenótipo negro, quando a própria narradora, né, ela assume esse papel, aí ela é negra, e eu ressalto aqui que a maioria, porque é um remanescente de quilombo, né, então todos eles se afirmam negros, né, eles olha, aqui todo mundo é negro, é descendente de escravizados, é a avó de não sei quem, que é uma das mais velhas daqui, que já morreu, ela foi pega dente de cachorro no mato, aquela história que, né, as negras ou as indígenas, né, que são pegas, são resgatadas ali, são forçadas até a viver pelos homens, né, com os homens brancos ou fazendeiros da região. Então, quando ela diz que o Nego d'Água gosta de mulher branca, bonita, veja o quanto que está impregnado na mente, no discurso dessa narradora, a ideologia do branqueamento, né? De que o branco é que é o bom. Então, cabelo crespo é o cabelo ruim. Cabelo branco, né? Ela é branca, então ela é bonita, ela não é feia que nem eu. O Nego d'Água só gosta de mulher bonita. Então aí eu discuto essas questões de um certo afropessimismo, quer dizer, do que é ruim sobre esse negro, sua cor, o que ele a sua cultura. E aí a gente pode discutir sobre vários aspectos da cultura negra. Eu tenho algumas publicações também sobre isso. Mas, assim como essa narrativa do Nego d'Água, que está ali, né, há outras que a gente pode também, a gente pode perceber essas questões, né? Se você chega a abordar a questão do racismo estrutural aí, nessa imagem, né? Ah, com certeza, né? Com certeza, muitas vezes está ali e muitas vezes velado, sem perceber, aí a gente chama a atenção, né? E, assim como o Nego d'Água também, nós temos a Mãe d'Água, que é um elemento do imaginário, que está lá no Rio São Francisco, mas que eu também, lá na roça da minha avó, como a gente diz, eu me pelava de medo dessa Mãe d'Água. Tinha o tanque da Baraúna, que era um tanque grande, né? Um tanque é uma espécie de açude, né? Para quem não conhece, e ele ficava assim, quase que à sombra de uma árvore, né, muito grande, chamada Baraúna, e lá vivia a Mãe d'Água. Assim como ela vive no Rio São Francisco também, lá habita com o velho Chico, esse personagem do imaginário, ele percorre todo o Nordeste, né, como já falei, e aí eu me lembro que a gente não passava pelo caminho do tanque, porque a gente tinha medo de encontrar com a Mãe d'Água, porque é esse ser fantástico, né, esse ser encantado, e ela também, ela é vaidosa, ela é uma pessoa, quer dizer, é um ser que tem características do cabelo liso,
né? E que ela gosta de receber presentes, pentes, sabonetes, e a gente faz uma relação com Iemanjá, né? E tudo mais. E ela vive ali, naquele imaginário, abrindo aspas aqui para uma narrativa também de uma moradora. Ela ouviu contar, essa narradora me contando: olha, meu filho, e se eu vinha no barco no Rio São Francisco, do Mucambo dos Ventos para Xique-Xique, e ela dizia assim, eu falei: você já viu a Mãe d'Água, ou tem alguma história da Mãe d'Água que você tenha presenciado, ouvido contar? Olha, não vi não, mas a minha vizinha conta que ela conheceu uma mulher que a Mãe d'Água carregou a filha dela. Ela estava lá no rio, lavando roupa com a filha pequena, e de repente a Mãe d'Água, que era doida para ter uma filha, pegou essa menina dela e levou. E aí ela ficou desesperada, mas não teve jeito. Essa menina foi morar com a Mãe d'Água lá no fundo do rio. Porque no fundo do rio é como aqui em cima. Tem capim, tem mato, tem porco, tem galinha. E olha, a Mãe d'Água viveu com essa menina, mas essa menina tinha o desejo de conhecer a mãe de verdade dela, de conhecer aqui na terra. E aí ela, quando ia fazer 15 anos, a Mãe d'Água deu de presente: olha, você vá, se você quiser ir embora, morar, mas olha, tome aqui. E aí deu o vestidinho de quando a Mãe d'Água pegou ela para morar com ela. Ela foi. Quando chegou lá, que viu a mãe, que mostrou o vestido, a mãe caiu no pranto, que reconheceu a filha. Mas a Mãe d'Água tinha dito para ela: olha, quando você for arranjar um homem, um namorado para você casar, para você viver, você tem que trazer aqui na beira do rio, que é para eu aprovar, para eu abençoar. E assim ela fez. Levava a Mãe d'Água não deixava, até que arranjou um homem decente, um homem direito, respeitador. E aí ela casou e vive hoje no meio de todo mundo, tudo. Mas essa história aí eu perguntava: mas essa história é verdadeira? É verdade. Aí a gente chama de narrativa de testemunho, sim, na qual muitos não vivenciaram, mas sempre conhece alguém que vivenciou, ou que presenciou, né, o acontecimento, como esse fato. Então a Mãe d'Água também você tem que agradar. E aí, abrindo aspas novamente para a fala de um outro, aí já era um narrador, ele dizia assim: olha, a Mãe d'Água, ela é uma grande provedora nossa, ela nos ajuda para pescaria. Olha, ela não está mais morando aqui no Rio não, que o rio está seco esses dias. Agora ela mora lá para as bandas da Lagoa de Itaparica, que é uma grande lagoa que fica lá nas imediações de Xique-Xique. E olha, nós ia pescar e nós botava a rede e nós batia o buzo de cá. Bu! Ela respondia de lá. Bu! Também. E ó, se nós botava a rede para mandim, nós só pegava mandim. Se nós botava a rede para crumatá, nós só pegava crumatá. E ela é assim. Também, meu filho, você tem que fazer um agradinho para ela, levar um perfuminho, um sabonete, um pente, um espelho. E aí ela sempre ficava numa pedra que tem lá para as bandas de perto da lagoa, mas aí agora a gente não vê mais não, porque ela se mudou mesmo, que tá tudo seco aqui, então ela gosta de ficar lá na água dela, tá lá para as bandas da Lagoa de Itaparica. Então tem essa relação com o culto das oferendas que esses encantados sempre gostam de receber, né? Como a gente vê em todas as culturas, esses seres encantados, essas divindades, elas sempre precisam ser agraciadas com alguma oferenda para que tenhamos em troca disso, né, os benefícios, ou o peixe, ou o cuidado, né? Ou até na fé cristã, a própria salvação, como a gente tem. Então é nesse caminho aí que esses encantados permeiam. E acaba tendo também um traço pedagógico, né, Nery? Porque se a gente vai por exemplo, para essa história do Negro d'Água, a gente tem a questão da amizade, do cultivo à amizade. Já da Mãe d'Água, olha, preciso casar com o homem direito. Então sempre tem esse preceito moralizante que acaba tomando essas histórias como histórias de cunho pedagógico, né? Isso, de cunho moralizante, né? De cunho formador, né? Da conduta social, da conduta religiosa dentro da comunidade. Olha, eu vou te contar uma história agora que demonstra bem essa questão da formação, principalmente da formação da mulher, né, dentro da sociedade, porque lá no meu povoado, antes de contar essa história, eu vou trazer um exemplo breve. Lá no meu povoado existia uma moça, e essa moça, por sinal, ela passou até a ser, digamos que, a empregada, a moça que vivia lá em casa, que tomava conta de mim, porque eu sou de uma família que era sempre acolhedora.
Então, por que essa moça ela foi acolhida pela minha família? E isso me deu um pouco do que eu sou hoje, né? Desse acolhimento, dessa inclusão. Essa moça, ela, na época, eu era pequena, ela se perdeu com um homem casado, ou seja, ela, né, teve relações com um homem casado. As mulheres precisavam casar virgens, né? Elas precisavam respeitar essa norma, e ela, né, se entregou a um homem casado. E o que aconteceu? Ela foi excluída da sociedade. Então, ela não podia entrar nas festas que havia no povoado. E aí eu perguntava, minha mãe, por que fulana não pode entrar na festa para dançar com a gente? Não, é porque ela não gosta. Ela ficava sempre na janela, mas ela não podia entrar e dançar com as pessoas, né, e tudo. E eu, sempre observador, percebia isso. Então, ela descumpriu uma norma social muito importante, né, principalmente dentro da religião, que ela deixa de ser casta, de ser pura, né, e comete esse ato. Aí eu vou te contar a história da serpente da Ilha do Miradouro. Sim. Você conhece a serpente da Ilha do Miradouro? Então, essa serpente da Ilha do Miradouro, essa história e esse ser encantado é de lá da região de Xique-Xique. A Ilha do Miradouro existe mesmo? Existe, né? Então, na verdade, Xique-Xique, ela nasceu praticamente na região da Ilha do Miradouro. É uma ilha grande, é separada por um braço do Rio São Francisco e integra ali a comunidade, né, com a cidade de Xique-Xique, e tem uma capela, né? O que acontece é o seguinte, lá pelos idos da colonização da região, havia um fazendeiro muito rico, né, um dos donos das terras lá da região da Ilha do Miradouro, e ele tinha uma filha linda, menina muito bem criada, educada, né, conforme os ditames, né, as regras de boa conduta. E o que aconteceu? Essa menina cresceu ali, e apareceu na Ilha do Miradouro um tropeiro. Naquele tempo, né, os carregamentos de mantimentos, de roupa, tudo acontecia via tropa de burros, né? E aí esse tropeiro, ele chegou e essa menina se encantou. Já era moça, né? Uma mocinha já. Ela se encantou por esse tropeiro. E os pais, de forma alguma, queriam esse relacionamento com ela. De forma alguma. Imagine um cara desconhecido, sem um sobrenome, sem um nome. Aí a condição social também. A condição social já imperando. Não, minha filha, você não vai, você não pode, é uma pessoa desconhecida. E essa menina apaixonada que estava, ela descumpriu as ordens do pai e ela namorou às escondidas com esse tropeiro. E o que aconteceu? Usando um pouco do vocabulário deles, ela apanhou barriga. Ela engravidou desse tropeiro. E o que é que ela fez? Ela não falou nada para ninguém. A partir daí, ela fez o seguinte, ela começou a ficar mais reclusa em casa, não saía, saía muito pouco, usava roupas largas, até como hoje em dia ainda acontece, alguns casos a gente ouve. Para ninguém perceber. E ela escondeu essa gravidez, o tropeiro foi embora, lógico, né? Não apareceu mais, até porque não era bem visto pela família. E até que no dia de parir, que ela deu as dores de parir, ela foi pro berço do rio, lá no Velho Chico. Ela adentrou, ela teve a criança, pegou a criança, jogou na água, se lavou, se limpou, se purificou, porque a água ela ocupa esse espaço de purificação, de limpeza, não somente a física, mas até como a limpeza espiritual, a limpeza pessoal. Ela serve de regeneração. Quando a gente vai estudar a simbologia da água, né, a gente sabe disso. Então, ela deixou a criança lá, ela se limpou e ela voltou para casa e ninguém soube do acontecido. Mas aconteceu que um mistério começou a banhar ali, a acontecer nas águas do rio. Quando se ia ao rio, as pessoas iam tomar banho ou iam fazer alguma coisa no rio, começou a aparecer uma cobrinha entre as pessoas ali. Mas era uma cobrinha com olhar de gente, não era uma cobrinha qualquer. Você olhava e você via que tinha um ar diferente naquela cobra que fitava o seu olho. Aí veio a Santa Missão, né? A igreja sempre ia com grupos de evangelização, padres, bispos, freiras. Chegou na região da Ilha do Miradouro e
o padre falou, olha, nós temos que ver esse mistério precisa acabar dessa cobra. Eu vou celebrar uma missa amanhã e não pode faltar ninguém. Nenhuma mulher daqui precisa pode deixar de ir. Todas precisam estar lá. Maria, que recebeu o nome de Maria, para não se entregar, ela foi. E quando ela chegou lá, ela sentou lá, mais recuada na igreja, e o padre começou a celebrar a missa. No meio da missa, o padre disse assim, não se atema, vai entrar por aquela porta ali uma cobrinha, mas ela não vai fazer má, não vai bulir com ninguém. Daí a pouco, quando todos se viram, entra pela porta uma cobrinha. Essa cobra, ela vem, ela passa pelos pés de um, pelo pé da outra, e aí sobe pelas pernas de Maria, se aninha no colo de Maria e mama no seio. E aí, quando ela mama no seio, o encanto se desfaz, essa cobrinha vira uma criança e há a revelação. E o que acontece? Nesse momento, o padre diz assim, como é que você tem um filho, você joga na água, você abandona seu filho, você é uma mãe desnaturada, você é uma serpente. Quando ele fala isso, Maria se transforma numa serpente enfurecida, e essa serpente ela é trancafiada lá no porão da igreja da Ilha do Miradouro, de Nossa Senhora Santana, e está lá até hoje trancafiada. Que tem dia que ela está tão braba, tão enraivecida, que é preciso que os moradores rezem o ofício de Nossa Senhora Santana, né? E aí você ouve os barulhos. Então, isso é contado, eu usei até um pouco das falas, né, da variação linguística dos narradores que me contavam. É uma compilação de várias partes e eu, né, juntei dessa forma que te contei aqui. Então, o que acontece? A gente tem esse cunho moralizante dessa mulher que descumpre esses dogmas religiosos, dessa mulher que se entrega, dessa mulher que perde a virgindade. E mais ainda, ela recebe o nome de Maria, mas há vários nomes que se pode dar a essas personagens, né? Mas eu penso que a relação de Maria com Maria, porque quando Maria é o exemplo de mãe, aquela mãe que cria, aquela mãe que não tem o ato da criação, o ato físico, e assume a maternidade, né, por uma obra espiritual. Então ela é o exemplo para cuidar do Salvador, para cuidar de Jesus Cristo. E a Maria, ela faz o contrário. E nenhuma das culturas, pelo menos as culturas que eu conheço, a maternidade ela é aceita ou ela é descumprida. Todas as mães, em diversas culturas, diversas religiões, elas não abandonam a sua cria. Ela cuida da sua cria, ela faz, né, ela mantém a sua cria enquanto há essa dependência. No reino animal e nas diversas culturas, né, humanas. Então, isso é muito importante. E há esse descumprimento da desobediência e de tudo mais, né? E assim, Maria recebe essa punição de ser transformada em uma serpente. E rapidamente falando, você sabe que a serpente é uma personagem, é um ser também fantástico que está aí nas narrativas e que assume essa relação com o mal. Foi ela que tentou Eva, é ela que está sempre provocando o mal. É um ser que tem digamos assim, esse fim, né, esse objetivo dentro das culturas, das narrativas. Porque lá na região de Piritiba e Mundo Novo, que são cidades vizinhas, há uma capelinha e tem uma Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira da cidade de Mundo Novo, que é a cidade mãe de Piritiba. Piritiba já foi ligada a Mundo Novo, né? Era um povoado, um distrito de lá. E reza a lenda que ninguém pode mexer com aquela santa que está lá nessa capelinha em Mundo Novo, que se você retirar essa santa, que ali debaixo mora uma serpente enfurecida que destrói a cidade de Mundo Novo e chega até a destruir parte de Piritiba. Então você vê que a serpente é um elemento ali de vigilância, que vai lhe vigiar, que vai manter a sua conduta dentro das normas, dos padrões. Então, por isso que a gente chama que são narrativas de cunho moralizante, de cunho formador, né? E não deixa de ter também o cunho de formação histórica, porque junto com esses elementos, com essas encantarias, com esses fantásticos, há também os elementos das ocorrências, como ali no Mocambo dos Ventos, que foi um remanescente de quilombo, né? Um quilombo,
o processo de colonização que foi dado por meio do Rio São Francisco, né, que a cada 20 léguas eram colocado um casal de negros com vacas, com cavalos, sob a bandeira, dizem que do Coronel Garcia Dávila, que tem um castelo ali próximo à Praia do Forte, por ali, né, que é um dos colonizadores dessa região. Então, o caminho vai por aí, né? Sim, bacana. Agora, Nery, há uma preocupação, pelo menos para mim, que é com relação à manutenção dessas histórias. Eu fico me perguntando, e aí pergunto para você também, você acha que os ribeirinhos e todas essas pessoas que lidam com essas narrativas, elas estão conseguindo manter para as novas gerações? Você me disse que há crianças que conhecem essas histórias, mas é como antigamente. E uma outra questão que vem alinhada a essa é o papel da pesquisa em catalogar essas histórias de modo que a gente não as perca por motivo algum. Eu tenho exemplos assim interessantes para contar em relação a isso. Ainda há essa manutenção, né? A universidade ela faz também um papel de fortalecimento muito grande. A universidade lá, a UNEB em Xique-Xique, no campus de Xique-Xique, contribuiu muito para que essas histórias elas emergissem dessas águas do esquecimento, né? Elas tomassem essa representatividade maior. E próximo à Casa dos Professores lá em Xique-Xique tem o mercado, o colégio modelo, né? Tem um mercado e tem um colégio modelo, e é onde tem um teatro, né? Um palco grande, onde alguns alunos, que tem um grupo lá, que é o grupo até de nosso aluno José Hilton, né? Do PPGEL, né? Ele estava representando com um grupo teatral de lá a história da serpente, e tinha uma faixa na frente da escola, ia passando um senhor, uma senhora e um filho numa bicicleta, e daí o menino grita assim: olha pai, a cobra do miradouro, olha onde ela está ali. Então assim, você vê que ela está presente ainda, né? Há essa vivência, há esse repasse, não tem morrido, né? Eu vejo que tem se tornado forte, há essa preocupação, talvez de forma indireta, em repassar. Então eu não acho que esteja morrendo, não. Com a minha pesquisa, outros também, outros alunos, outros pesquisadores começaram a olhar mais atentamente até para outras histórias, né? E grupo de cultura de lá foi fortalecido, eu tinha até como parceiros nessa pesquisa, e aí a gente vê que há essa preocupação, né? E você pode observar que esse trabalho ele se entrelaça com outros gêneros, né, da oralidade, como a própria poesia, Sim. As próprias cantigas. E aí a gente tem cantigas, porque eu já parto depois do estudo das narrativas, eu já parto para estudar as cantigas de um grupo de samba. E aí você pode ver essa relação dessas cantigas, dessa poesia. Porque assim, eu costumo dizer que a narrativa oral é uma narrativa poética. Sim. A maneira que eles contam com todos os atos performáticos, as entonações, os gestos, né, os movimentos, a ambiência, é como se nós estivéssemos ouvindo uma poesia, né? Sim. E assim também essas cantigas, essas poesias, elas assumem também o viés narrativo, essas questões do contar, mas com as marcas da sonoridade, né, dos elementos como a métrica, as repetições. E aí a gente tem também nessas cantigas as marcas da formação, do cunho moralizante, do cunho formador, da conduta, de você estar... como é que eu digo? De você estar reforçando esses elementos da colonização. Sim. Pelo viés do cristianismo, né? Pelo viés de como querem que nós nos portemos dentro dessa sociedade. E aí a gente vai nesse caminho e a gente percebe que também nessas cantigas a gente
acaba reforçando esses estereótipos da colonização. Mesmo que as sambadeiras, eu falo isso porque no doutorado eu entrei com a pesquisa em estudar essas cantigas do samba de roda Você na pisada aí, E. né? Um trechinho de algum? Lembro sim. Do samba de roda na pisada E. E esse samba de roda, eu conheci Dona Anitta, que é a dona desse samba de roda. De onde ela é? Ela é de lá de Xique-Xique, né? Xique. O grupo de samba é na Pisada E, é de lá das margens de Xique-Xique, né? É um samba de pescadores, né? Pescadoras e tal. Elas, enquanto as mulheres tecem as redes de pesca, né? Eles costumam cantar. Eu até finalizo a minha tese de doutorado, que depois virou um livro, Poética Oral do Samba de Roda das Margens do Velho Chico. Esse é o título do livro? É o título do livro. E quem quiser comprar, tem à venda? Sim, é um livro que foi publicado pela editora da UFBA em 2016, né? Final de 2016. E está disponível no nas plataformas, né? No site da EDUFBA, no Amazon. Eu acho que se digitar no Google, aparece. Sim. Como é o título direitinho? Poética Oral do Samba de Roda das Margens do Velho Chico. Perfeito. E é importante ressaltar que já está em plataforma gratuita, que bacana. Na Cielo. Então você pode baixar o livro ou baixar os capítulos, né? Ele foi posto na Cielo pela EDUFBA. Então, assim, eles costumam tecer as redes, né? Com aquele movimento, com aquela agulha. Ou linha alinhava ou linha alinhava ou linha alinhava eu também sei linhar. E aí, entre esse refrão, há sempre uns versos, né? Sim. Como a laranja madura caiu na água e foi ao fundo, triste da moça donzela que caia na boca do mundo. Então observe o quanto que você tem aí de formação, né? Numa quadra praticamente, né? Ali a formação da moça, que deve também ser pura, que não deve se entregar, é uma laranja madura, cobiçada, que todo mundo quer ter aquela fruta, quer chupar aquela laranja. No entanto, essa laranja ela precisa se resguardar, ela não pode se entregar, porque se ela se entregar, ela pode se perder, né? Então, triste da moça donzela, a comparação com a fruta, com esse desejo. E aí, quando ela se entrega e que acaba se perdendo, e que aquele, no caso, o sujeito, o eu lírico masculino, né, que foi quem chupou aquela laranja, ele chupa a laranja, mas ele vê que a laranja não é mais aquela laranja que... não foi a primeira vez que a laranja foi chupada. Aí ele canta: não fui eu que chupou sua melancia, hoje à noite deve ter muita festa e alegria. Então aí você observa: olha, não fui eu que chupei a sua melancia ou a sua laranja, não tenho compromisso, eu vou comemorar, o problema agora é seu. Ou seja, já haviam chupado aquela fruta, né? E aí tem toda... são cantigas, eu fiz a transcrição, a recolha e organizei, bacana. Fiz as análises dessas cantigas, porque há várias... E aí, assim, há um viés, muitas vezes, erótico nessas cantigas. Há um viés sexual. E eu fiz um doutorado, uma parte do meu doutorado, que a gente chama de doutorado de sanduíche, na Galícia, lá na Espanha, justamente porque eu tive um co-orientador que ele trabalhava com esse veio erótico nas cantigas galego-portuguesas, inclusive as cantigas mais antigas e as atuais. E aí eu digo, bom, se eu fizer essas percepções tão sexualizadas, tão eróticas dessas cantigas, vão dizer que eu, como pesquisador, só penso naquilo. Então eu vou me abraçar de um outro pesquisador que também vai me dar esse suporte teórico para eu corroborar ali as minhas reflexões. Porque eles cantavam: no caminho da Lapa tinha uma pedra mal lavada, quando eu passo tá enxuta, quando eu volto tá molhada. Quando eu passo tá enxuta, quando eu volto tá molhada. Eu vou vadiar na Lapa, eu vou vadiar na Lapa. Olha. Então você observa: Lapa é gruta, é cavidade, essa cavidade que está seca, mas que quando ele passa, quando ele vai, quando ele volta, está molhada. E aí a gente vai analisar, não deixa de ser a representação de um ato sexual, ou de eu vou vadiar, até a própria expressão vadiar, né, já leva também para esse ponto. Olha, a gente podia juntar dois podcasts, o de Rita Queiroz, que faz poesias eróticas, com o de Narivaldo, que analisa essas poesias. Rita é uma parceira. E aí a gente pode
a gente percebe que há sempre os elementos ali que fazem parte daquela ambiência, por exemplo, a árvore, a água. Porque assim, vamos tirar a marimba, meu bem, na beira da lagoa. De dia eu não tenho tempo, meu bem, mas à noite não tem canoa. Então, marimba é uma espécie de cabaça, essa cabaça oca que tem uma cavidade. E aí onde, na beira da lagoa, sempre na fonte, é onde acontecem esses encontros amorosos. Sempre há uma árvore, a árvore que é ali, com os pássaros que vão, a gente que vai à procura da sombra, os animais, a água, a árvore, os elementos, né? E aí você vai tirar a marimba, você consegue burlar e você consegue tirar essa marimba, né? Sim. E aí o eu lírico fica feliz, né? Nas cantigas, mas só que ele está muito feliz. E aí você canta. Canarinho que está cantando no olho da canafista. Cala a boca, meu canário, quem muito canta, morto fica. Então, assim, canafista é uma árvore, né? O canarinho está lá feliz da vida. Isso significa o quê? Cale a boca, porque você está se entregando, você precisa manter segredo. Sim. Porque se você chegou na janela da sua casa, porque a janela é um elemento também que está muito presente nessas cantigas, né? É um elemento que lhe permite que você veja o mundo, que você muitas vezes essas mulheres, essas moças, donzelas, elas ficavam dentro de casa ou no seu quarto, não podiam sair porque eram muito vigiadas e repreendidas, e aí a gente analisa da seguinte forma: essa janela era o espaço que permitia com que o mundo adentrasse na sua casa ou na sua vida, ou que ela fosse também até o mundo. E aí elas ficavam ali, viam seus pretendentes, os rapazes passarem, e muitas vezes, quando não podiam sair, o pai não deixava fazer o encontro, elas pulavam a janela. A janela era esse momento, era esse espaço de subversão, de subversividade. Ou então elas abriam a janela para que o seu amante, o seu namorado, pulasse essa janela e adentrasse ao seu mundo. E aí, nessa cantiga, né, a gente tem várias cantigas com o elemento da janela, e a gente vê que até nos dias de hoje eu vivenciei muitos casos de que essas janelas continuavam sendo puladas ou continuavam sendo os espaços para que os namorados entrassem, né? E eu não vou mentir que eu já pulei algumas janelas também. Eu acho que todo mundo já teve uma relação, porque elas cantam, né? As sambadeiras, como eu estava dizendo, Dona Anitta é a dona desse samba. Ela herdou esse samba de um avô dela, e esse avô faleceu, e aí ela é a guardiã desse samba. Ela não enxerga, perdeu a visão, mas ela tem todas essas cantigas de cabeça e também todos os passos, né, os ritmos. Então ela está lá cantando, e você que é leigo, você não sabe que ela é cega, que ela não enxerga, porque ela tem essa memória, né? Então ela é essa guardiã. É uma espécie de griote, né, que mantém e performatiza essas histórias. Então, nessas histórias, o elemento da janela é muito importante, né? E elas cantam assim: eu vou me embora, mas o vento, vou botar a casa no ar, vou fazer porta de vidro, janela para namorar. Então aí vocês observem, vai embora com quem? Com o vento. Aí há várias cantigas em que o vento também aparece. Sim. Esse vento que é um ser masculino, é um ser rebelde, transgressor. Ele entra, ele levanta a saia da mulher, ele derruba as coisas, ele não tem como você manter aquele vento ali. Esse vento, ele é rebelde por natureza. Então, ela vai embora logo com quem? Com ele. Ele é quem vai lhe dar essa liberdade. Então, eu vou me embora mais o vento. E vai botar a casa no ar. Por que essa casa no ar? É uma casa que está instável, ela não sabe o que vai acontecer na vida dela. Ela vai botar a porta de vidro, que vai dar aquele espaço para que ela possa ver o mundo, mas ela vai colocar a janela também, essa janela para namorar. E para finalizar essas questões das cantigas, a gente tem o momento em que elas estão na roda, sambando ali. Eu como pesquisador, eu me tornei até um sujeito participante,
integrei ao grupo, me integrei e às vezes eu estava ali sambando e tudo. E esse grupo ele começou a receber uma notoriedade, a se apresentar nos eventos da universidade, do município, mas eu quis gravar esse grupo de uma forma totalmente discreta. Então, um dia eles estavam se apresentando lá nas imediações do bairro deles, aí eu falei, vou lá dar uma passadinha para sambar com vocês. Eu levei um celular simples e filmei, porque eu não queria algo preparado, eu queria algo espontâneo. Né? E aí eu pude perceber os elementos performáticos, como as coisas se aconteciam, sem ser tão reinventados, né? Porque a gente sabe que essas tradições se reinventam para que a gente tenha um pouco de... que a gente possa atender a alguns interesses políticos, ideológicos e de fortalecimento dessa cultura. A cultura nunca é estanque, exatamente. Está sempre em movimento e renovação. Exatamente, e adequada. Então, quando eu cheguei lá, que filmei, aí eu finalizo aqui essas questões das cantigas, colocando para você que elas cantavam assim, ô barre a casa, mulher, eu mandei, ô barre a casa, mulher, eu não barro não, ô barre a casa, mulher, eu mandei, barra a casa, mulher, eu não vou não. Essa mulher tá doida, tá, essa mulher lava os trem doida, essa mulher barre a casa doida, essa mulher lava a roupa doida, ou pega a cadeira e assenta a mulher, ou mulher que não assenta, que diabo que é em pé. Então, elas cantam. Então, elas são transgressoras? São. Mas elas também que essa mulher deve ser contrita. E aí ela se rebela ali, né? Quando ela... E elas dançam na roda e elas imitam, lavando os trem, elas imitam o movimento como se estivesse louca, pega a cadeira, senta, mas ela não senta, ela levanta. Então, assim, são várias cantigas que têm esses elementos do cotidiano e que representam, talvez até de modo indireto, e aí a gente faz essa análise e pode perceber que ali há reproduções de costumes, ali há reproduções ideológicas, de valores, ressaltando que muito com o uso dos elementos que fazem parte do cotidiano, né? Como animais, como árvores, como fontes, como o próprio rio. O rio está sempre ali. Tem uma cantiga da piranha, a piranha, que aí eu fui pesquisar também. Essa piranha, ela está em outros espaços também, nas águas do Pantanal, nas águas amazônicas. E aí essa piranha, até com versões diferentes da mesma cantiga, né? Dançou, piranha, tornou dançar, piranha, coloca a mão na cabeça, piranha, dá um jeitinho no corpo, piranha, e uma umbigada na outra piranha. E aí elas sambam, dançando essa dança da piranha, e no final um traço do samba, né? Muito forte, que é a umbigada, que é uma maneira de você convidar o outro para entrar na roda. Então, aí você pode observar essa cantiga da piranha, esse elemento, né, do samba de roda. Além deles se chamarem na pisada, o nome do grupo, e aí a espécie de pisadinha, que é aquele passo do samba que está comum também em vários grupos de samba, né? Então, além do aspecto temático dessas cantigas, há todo um elemento performático, né? no rítmico. Nesse meu livro Poética Oral do Samba de Roda das Margens do Velho Chico, eu também faço uma análise das questões estruturais, que são muito semelhantes a cantigas medievais, populares, galego-portuguesas. Por isso que eu fui para lá, para a Galícia. Uma espécie de comparação que você faz? Faço. Inclusive, eu começo a discussão trazendo duas quadras, com 4 versos cada um, e elas são idênticas. Praticamente elas falam de um sentimento, né, de um sentimento por um eu lírico masculino. Um eu lírico feminino fala de um sentimento por alguém, né, masculino, um sujeito masculino e que sente saudade ou que foi abandonado, alguma coisa assim. E aí é a mesma cantiga praticamente, tanto na temática quanto na estrutura, na métrica, na rima. Só que uma é galego-portuguesa medieval, do século 13, 14, né, já ali ainda nos primórdios da formação da língua portuguesa. E a outra é uma cantiga de Chique-Chique, de 2015, 2014, né, e que é a mesma cantiga. E aí eu mostro que há essa relação, que há esse elemento que veio da colonização e que está presente ali, né? É a prova de que se passa de geração a geração, né? Exatamente. Pelo menos um indício. Exatamente. Que isso acontece. É comprovado, porque quando eu
estudei alguns cancioneiros lá, medievais lá na Galícia, e pude fazer essa comprovação mesmo, né? Quanto temática, quanto estrutura. E aí nessa parte aí você analisa toda essa questão. Né? E no livro você também traz um pouco dessas cantigas, porque se as pessoas quiserem recordar um pouco dessas histórias, elas encontram nesse livro? Encontram. Então, há nesse livro Poética Oral do Samba de Roda das Margens do Velho Chico, são 34 cantigas, né? Que bacana. Entre cestilhas, quadras, há alguns maiores, né, com 3, 4 estrofes, outras menores. Então você encontra no final, além de eu analisar e de eu tratar dessas questões que a gente discute sobre essas temáticas presentes nas cantigas, eu faço um anexo onde você tem todas essas cantigas. E você também tem as narrativas. Essas narrativas, elas estão na minha dissertação de mestrado, também com essas compilações, que tem o Nego d'Água, a Mãe d'Água, o Arco-Íris, o Rio que Dorme, né? E a Serpente da Ilha do Miradouro, que é o carro-chefe. Agora, André, é um interesse meu, um desejo e ainda uma certa frustração, porque ainda não tive tempo, de trazer em forma de uma narrativa, né, criar um livro onde eu possa compilar todas essas histórias sem a própria análise ali conceitual, histórico, social. Uma obra mais literária. Fazer uma obra literária onde eu possa trazer essas narrativas, esses entrelaces com essas personagens, para que seja tanto um deleite meu, né, como um escritor, e um deleite também do próprio leitor, do próprio colega que queira viajar por esses mistérios aí, porque há outros mistérios que aí em outros momentos a gente pode trazer à baila aí para que os nossos telespectadores, os nossos ouvintes possam ver aí, né, em outros momentos. Mas essas são as minhas projeções futuras, né? Maravilha. Essa produção. Maravilha. Então, infelizmente, a gente não tem como falar sobre todas essas histórias aqui, mas se você quiser conhecer mais histórias desse tipo, é só baixar o livro de Nerivaldo e poder se deliciar, como eu me deliciei aqui nesse podcast. Adorei esse podcast. E só tenho a te agradecer, viu, Nery? Olha, André, eu também agradeço imensamente pelo convite que me foi feito, pela oportunidade que estou tendo aqui, né? Eu falo também para os ouvintes, para o telespectador, né, que esteja que queira nos acessar no canal. Eu tenho uma publicação muito assim, que faz um resumo. São 2 publicações, né, artigos breves. Um que fala sobre esses seres encantados do imaginário, das margens do Velho Chico, a partir de um filme chamado Espelho d'Água. Então é um filme que ele tem como protagonistas a atriz Carla Regina e o ator Fábio Assunção. E aí tem Regina Dourado, tem vários nomes. E esse filme ele traz, dentro de um pano de fundo romântico, de uma história romântica, de um fotógrafo e uma secretária, ele traz esses personagens fantásticos, né? Esses personagens do imaginário, esses encantados, dentro do filme. E aí você pode ver o Nego d'Água, a Mãe d'Água, o Rumãozinho, que é também outro personagem assim, fantástico, que tem uma história muito interessante, que em outros momentos a gente pode contar aí, né? Então você pode ver esse artigo que vai lhe dar essa ideia, e tem um outro também, que aí eu já trago esse viés desmerecedor e afropessimista e também a ideologia do branqueamento dentro dessas narrativas. Eu trago, me parece que 3 narrativas, né? A Mãe d'Água, o Nego d'Água, não, são 2 narrativas, e aí dentro dessas narrativas eu vou apontando esses elementos que desmerecem, como eu falei logo no início dessa nossa conversa aí sobre o negro e o desmerecimento de si, do seu fenótipo, da sua cultura e tratado. Então, assim, foi uma oportunidade única para mim, assim, muito importante, e foi muito bom estar aqui e participar dessa conversa com você. Eu que te agradeço, meu amigo, e
Espero ouvir mais histórias suas, viu? Tá Quero certo. ler esse livro. Então... Tá bom. Eu esqueci de trazer, era pra eu ter trazido, mas em outra oportunidade eu trago pra ti. Pronto, eu vou até colocar, Anny, a gente coloca no link da descrição desse vídeo, o link do livro de Nery. Ele tem lá no quem quiser no pode Cielo baixar. da Edufba. Você vai na página da editora da UFBA e lá tem o link. A gente Você vai acessa buscar o link, vou botar gratuitamente o aqui livro já, no- ele já baixa. Na descrição desse podcast. Isso. Aí pra ficar mais prático pra você, tá vendo o que a gente faz pra você? Tá certo. Então tá bom, muito Tá obrigado, bom. Nery. Obrigado, André. E semana que vem a gente tem mais uma mente brilhante aqui. Até lá.